Bom, meus amigos, continuação da parte 1. Nós vamos continuar aqui agora com a disciplina do terceiro período adiante, tá? Lembrando aquilo que eu falei, pesquise sobre as disciplinas e cada uma das coisas. E se você não viu o primeiro vídeo, tá aí o link também, assista. O link da planilha também está aqui. Eu não vou repetir tudo que eu falei, meu mouse. Não vou repetir tudo que eu falei no primeiro vídeo. Então, por favor, assista, leia as observações que eu coloquei aqui, tá? Tem algumas ressalvas importantes a respeito desses dados, mas está aqui, basicamente, meu comentário, comentário, opinião dos meus colegas a respeito das disciplinas no curso de Estatística. Então, assista o vídeo, veja lá com detalhes do que se trata essa planilha, mas está aqui já disponibilizada para você. E no vídeo passado eu falei sobre essas disciplinas. Vamos agora para as próximas. Eu não vou pesquisar tanto sobre cada uma delas, tá? Então eu recomendo que você pesquise. Agora eu vou só mais falar mesmo. Bom, gente, cálculo numérico. É aqui que a estatística começa a se aproximar mais ainda da computação. Existem contas na estatística que você não consegue resolver na mão, no papel. É um negócio muito trabalhoso. E às vezes o método mais fácil é você fazer uma aproximação computacional, aproximação numérica, Newton-Raphson. Então é quando você começa aqui a usar bastante da álgebra, geometria analítica e álgebra linear que você viu no primeiro período. Operação com matrizes, é bem tranquilinho, cara, eu achei bem tranquilinho. Teve a questão da professora ser muito boazinha também, mas mesmo se ela não fosse, a disciplina é tranquila. Então eu acho uma disciplina fácil. Pacotes estatísticos. Essa disciplina eu acho que ela saiu da nossa grade, porque ela era uma disciplina mais voltada para a galera de outros cursos. A gente na estatística usa muito R. É só o R basicamente, na verdade. Oficialmente, né? Por fora você usa Python, Excel. Mas a galera das sociais, a galera da biologia, tem SPSS, tem o Stata, então eles têm outros softwares. E a ideia dessa disciplina é ajudar as pessoas desses cursos a manusearem esses softwares. Como a gente fez já estando na estatística, o professor basicamente passou coisa do R pra gente. Então, conceito bem simples, cara, independente do professor, eu achei muito fácil. Hoje deve ter mudado. Inglês Instrumental 2 é a mesma coisa do 1. Te dá uma noção de inglês, leitura e interpretação de texto. Modéstia à parte, meu inglês já estava intermediário, então eu não tive dificuldade nenhuma em ler e interpretar isso aqui. Estatística não paramétrica é estatística geral, porém com dados não comportados, dados que não assumem normalidade. Isso é um negócio interessante, cara. Na estatística, na graduação, a gente trabalha muito com dados comportados, com amostras independentes, coisa que não acontece na vida real. Não estou dizendo que o curso não é bom, eu estou dizendo que a gente saindo de lá, a gente vai ter uma noção diferente da realidade. E por que não tem na faculdade, não se aprofunda tanto? Porque o bagulho é muito complicado. O bagulho é a gíria do cara. Porque o negócio é muito complicado. Não tem tempo hábil para você se aprofundar em cada uma das técnicas de dados dependentes, de amostras dependentes e não comportadas. Então a gente fica brincando com as coisas comportadas e tal, e às vezes a gente tem, né, um vislumbre do que é você lidar com a vida real. Estatística não paramétrica é um pouquinho disso, mas ainda é simples, é moderada, tá junto com estatística geral. Probabilidade 2, cara, aqui a coisa fica feia. Eu tive o azar ou a sorte, sei lá, de cair com uma professora bem teórica. E eu não sou um cara muito teórico. Eu gosto da matemática, eu acho a matemática linda, eu gosto muito da estatística, eu acho ela maravilhosa, mas não tem sentido nenhum pra mim ficar mexendo com números por mexer com números, provando teorema por provar teorema. Eu sei que é importante, ainda mais eu me formando como estatístico, eu tenho que saber de onde é que vem. Isso eu sei, eu não tiro a razão disso. Só que é um saco. Eu não gosto. Tem gente que gosta. Que maravilha! Eu não gosto. Então assim, foi uma disciplina bem complicada, principalmente por essas provas. Agora falando só do conteúdo, né? Porque isso aí foi mais da professora, eu imagino.
mas só do conteúdo. Cara, é um conteúdo denso, é um negócio denso, cheio de formiga no meu copo. Um conteúdo denso, porque é quando você começa a ver mais de uma variável simultaneamente, integrar e derivar mais de uma variável ao mesmo tempo, obter funções de densidade e probabilidade a partir de outras, como é que é o nome? O método jacobiano. Então, assim, é um negócio complicado, cara. Pela primeira vez, uma disciplina muito difícil, eu achei, tá? Eu tive até a alegria de tirar uma nota alta na segunda prova, mas, cara, a primeira e a terceira, assim, foi sufoco. Claro, eu não sou o melhor dos alunos também, mas o conteúdo é denso. Álgebra linear 1 é a continuação de Gaal, cara, só que, pô, não tem porquê, mano. A gente já aprendeu a fazer operação com matriz, mas eles querem reforçar isso. Assim, eu realmente não me lembro de ter aprendido algo diferente em Gaal. Em Gaal não, em álgebra linear. É basicamente Gaal, só que mais aprofundado. Você começa a obter planos, interseção de planos, vetores geradores de planos. Você não usa isso nada em estatística, cara. E é muito difícil, é muito teórico. Aqui mais uma vez, a crítica aos matemáticos, tá? Não que os matemáticos sejam ruins ou que, sei lá, o curso deles seja ruim, mas é um negócio que eu não faria. Porque viaja muito, cara, você fica muito na teoria. É assim, é legal tu imaginar que existe um vetor e a partir dele você consegue gerar plano, sim, mas e aí? Eu sei, cara, você tem que aprender a enxergar a beleza da coisa por ela mesma, eu concordo com isso. Mas a verdade é que fica distante da realidade. E eu sou um cara que gosta do pragmatismo, então, muito difícil de entender, muito difícil de fazer, é um conteúdo denso, cara. Análise de regressão. Eu achei muito interessante a resposta da inteligência artificial do Google para isso aqui, cara. Você procura análise de regressão. O que é? Não. Eu tinha dito antes. Bom, análise de regressão é uma técnica estatística que permite avaliar a relação entre variáveis dependentes e independentes. Como é feita, como interpretar? Não, aqui ó. Onde é usada? Aqui ó. A análise de regressão, um método estatístico, pode ser usado em diversas áreas, como negócios, ciência de dados, finanças, meteorologia, entre outros. Fale todas as áreas. Ele tinha dado uma resposta bacana, cara. Não sei se ele muda ou eu que estou pesquisando diferente. Engenharia, analisa dados, experimenta. Tá vendo aqui, ó, já tá mudando. Na engenharia, ele tinha falado antes, cara. Foi uma resposta bonita, sumiu. Enfim, diversas áreas, cara. E aqui ele fala para que serve. É basicamente o seguinte, cara. Você quer ver a relação, a tendência dos dados, né? Se existe uma tendência a crescer, né? Tá vendo? Quão disperso isso é. Então aqui. E ele observa tendências lineares, né? Na regressão linear, quando ele faz uma curva assim, aí quebra o sistema, você tem que usar outros métodos. Mas é muito interessante. Aí aqui a gente usa álgebra linear também, cálculo. É muito interessante, cara. Tu começa a prever, né? Prever entre aspas, é errado falar isso. Tu começa a tentar estimar, tu estima, você começa a estimar os resultados, tá? Então, por exemplo, um dado, aliás, você vê tendência, né? Você vê tendência, eu tô falando besteira, você não começa a estimar muita coisa, você vê tendências e você estima a influência de um fator na variável resposta. É isso aí. É uma disciplina difícil, cara. É uma disciplina difícil, mas você pega um professor chato igual eu peguei, não que eu seja um professor chato. Processos estocásticos também é muito interessante, mas é muito difícil. Processos estocásticos, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Inclusive, gente, aqui ó, essa transição de etapas não, de níveis, né, de estágios, a ruína do jogador, matriz markoviana, matrizes de transição, aqui não vai ter, cara. Isso tudo é muito interessante, cara, mas é um conteúdo denso, complicado. Tem aplicação real, mas quando você está tendo a aula o negócio está muito teórico, você não acompanha. Olha aqui,
né? O estado, onde é que você está e para onde você vai. Então você está no zero, continua no zero. Você está no zero, vai pro M. É complicadinho, cara. É uma disciplina difícil, velho. Se não muito difícil. Eu acho que difícil, vai. Amostragem. É quando você começa, inclusive a amostragem é uma das áreas da estatística que mais dá dinheiro. Justamente por causa daquilo que eu falei. A gente passa o curso vendo a maioria das amostras independentes. Aí é tranquilo coletar. Mas na vida real, você vai coletar, por exemplo, a amostra para uma pesquisa eleitoral. Se você pergunta um pai de família em quem ele vai votar, ele vota no candidato A. Você pode ter certeza, cara, que ele influencia a mulher, os filhos, os amigos. Não que necessariamente ele seja um ativista político, mas só dele falar, pô, eu vou votar no fulano. Às vezes o filho que está começando a votar, ou a mulher que não interessa muito por política, fala, meu pai, meu marido vai votar em fulano, eu vou votar também. Tem influência, tem relação. Na faculdade a gente vai aprendendo que não tem, assim. A gente vai aprendendo casos onde não tem influência. E não vê esses casos, por exemplo, na pesquisa eleitoral, onde tem. Em amostragem, a gente começa a ter um vislumbre dessa dependência. E é complicado, cara. Eu achei difícil. A gente teve uma professora muito dócil, muito bondosa, mas o conteúdo é difícil. Inferência, lembra que eu falei de função de densidade de probabilidade? Tem várias. Isso é um negócio que eu inclusive esqueci de falar. Existem várias funções de densidade de probabilidade. E cada uma delas tem parâmetros que vão dizer sobre o formato dela, como é que ela se comporta, se ela é mais junta, mais separada, onde é que é o meio, curvas diferentes, enfim. Aqui, por exemplo, essa daqui é a normal, padrão. O Mi e o Sigma são dois parâmetros. Como é que você acha esses parâmetros? Você não acha, você não sabe qual que é o real da população, inclusive o conceito que você aprende em iniciação estatística. Você não sabe qual é o real, o parâmetro real, então você estima. E você aprende esses métodos de estimação e inferência, você usa cálculo pra caramba e é muito difícil. Estatística multivariada é basicamente estatística 3D, não necessariamente no espaço sideral, mas no espaço geográfico. É usada muito em geografia. Estatística multivariada. Eu fiz uma iniciação científica, parceria com a Petrobras, e a gente usava muito. Então tá aqui, ó. É basicamente isso aqui. Mesma coisa que você vê na estatística normal, você vê nessa. Então, correlação, só que aí já no espaço tridimensional. Existe quadridimensional, bidimensional, mas assim, é mais usada na área, igual eu falei, da geologia, tá? Eu não sei se difícil ou moderada, cara. Eu acho que moderada. Planejamento de experimentos, cara, é a continuação de análise de regressão e é difícil pra caramba. Chega perto de ser muito difícil, mas é difícil, cara. Os conceitos são complicadinhos. Dummies. Você vê aquela coisa de ter que controlar o experimento para ter independência. Controlar, assim, não no mau sentido, mas você tem que estabelecer as regras para que ele seja independente e você tem que fazer as regras acontecerem para evitar a dependência. Eu não vou poder conseguir citar um exemplo aqui, mas é basicamente isso. É você fazer de tudo para evitar que uma amostra influencie na outra. Não é manipular o experimento, mas é fazer ele acontecer de modo que não haja dependência, entende? Por exemplo, na pesquisa eleitoral, ao invés de você perguntar para 5 pessoas da mesma casa, você pergunta para uma pessoa aqui, outra pessoa ali, outra pessoa lá, entendeu? É um exemplo, tá? Nem sei se esse é um exemplo válido, mas a ideia é basicamente essa, é você evitar que uma coisa influencie na outra, se aleatorizar tudo. Modelos lineares generalizados também é uma continuação de análise de regressão, que é como eu falei, né? A análise de regressão, ela analisa em linha reta, às vezes tem curva, aí você já precisa de outros métodos, é quando você começa a ver aqui. Existem análises de regressão que a resposta é sim ou não, ela é dicotômica, ela é binária, então isso tudo você começa a ver aqui. Eu acho difícil, cara. Tudo que deriva de análise de regressão é difícil, cara. A análise de regressão não é brincadeira, mano. Ainda mais depois que eu aprendi modelos mistos, cara, que eu vi justamente em laboratório de estatística. O laboratório de estatística é basicamente o seguinte, é o FMG, o departamento de estatística, aliás. Fala assim, pessoal, nós temos aqui alunos vagabundos, sem fazer nada,
e nós vamos botar isso para trabalhar para você de graça se você tiver algum projeto aí. Aí alunos do doutorado, pessoas com alguma pesquisa, principalmente, né, da academia, da UFMG, eu quero analisar esses dados aqui, eu quero ver se isso aqui tem relação, eu quero confirmar essa hipótese, eu quero analisar esses dados. Aí eles mandam um projeto, o departamento avalia e encaminha para os alunos. Aí formam duplas, um professor orientando. Aí os alunos e o professor reúnem com o cliente, discutem o que ele quer avaliar, como é que ele quer fazer, e aí a gente faz o trabalho. É uma excelente experiência para você começar a aprender a lidar com dados reais e começar a lidar com consultoria. Meu ouvido tá surdo. Depende do cliente que você pega, porque vai depender do que você vai ver. No meu caso, eu vi modelos lineares mistos, que é um negócio complexo demais. Então, assim, Lab pra mim foi difícil, mas pra outra pessoa pode ser tranquilo, por causa do conceito que eu vi. Mas assim, pode ter gente que pega um conceito tranquilo, então eu vou botar em moderado. Métodos estatísticos de previsão, cara, é basicamente um processo estocástico, análise de regressão. Para você prever o tempo, temperatura, mercado financeiro. Prever não, né? Estimar, fazer estimativas. Aqui, a inteligência do Google te fala aqui, ó. Séries temporais, regressão linear, média móvel ponderada. Eu achei difícil pra caramba, cara. Seminários 2, no 1 você assistia, no 2 você apresenta. O professor, mais uma vez em dupla, um professor orientando. Ele passa um artigo para vocês, sua dupla, vocês estudam, resumem, fazem um slide e apresentam, explicando para a galera o que é. Depende do conteúdo que você pega. O meu, eu achei os dois bem tranquilos, tá? Professor muito bacana, minha dupla excelente. Então, assim, bem tranquilo. E, gente, monografia eu vou fazer esse semestre, tá? Evandro, você vai formar agora? Infelizmente não, porque a maior dificuldade do curso de estatística, isso aí é importante você saber, é você se formar, cara. Não só pela dificuldade das disciplinas, mas pela grade, bicho. Você pegar a optativa, você conseguir se organizar. Olha só, eu tava achando que faltavam pra mim 3 optativas gerais, uma optativa específica, então 4 optativas, e monografia. Esse semestre eu vou fazer monografia, 2 optativas gerais. Tô fazendo um T aqui do Homem-Aranha. 2 optativas gerais. Iam ficar uma optativa geral e uma específica para fazer no segundo semestre de 2025, que eu quero ficar tranquilo esse semestre. Eu descobri que, na verdade, eu tenho mais 2 para fazer. 2 optativas gerais. Então, assim, ainda me faltam 7 disciplinas. 6, se eu não for considerar monografia. Tá? Então, esse semestre eu vou fazer, para resumir, esse semestre eu vou fazer monografia, uma optativa geral, outra optativa geral. Fazer 3 disciplinas, né? Só que monografia é pesada, então considera-se aqui como quase 4 disciplinas. Eu achava que no próximo eu ia fazer só 2, na verdade eu vou fazer 4. Então a minha expectativa é formar no final desse ano, se tudo correr bem, se eu não reprovar em nada, eu acho que eu não vou não. Mas não cursei ainda monografia. A minha expectativa é que monografia seja tranquilo. Tá? Depende do professor, depende do projeto que você pegue, mas eu acho que vai ser ok. Eu volto aqui para falar o que eu acho e aguardem aí para o final do ano, né, a minha graduação. Gente, é isso. Eu acho que eu dei um panorama geral aqui do curso de estatística. Claro, muita coisa por alto, falta aprofundar. Meus colegas estatísticos podem ter várias críticas aqui ao que eu falei. Você entrando pode falar, pô, Evandro, é muito pior do que você falou. Ou então, não, cara, tô achando uma maravilha o que você falou. Tem que lembrar o seguinte, eu tô falando aqui do conteúdo. O professor que você pega pode facilitar muito ou dificultar muito a sua trajetória na disciplina. Pode dificultar muito a disciplina. Então, assim, depende de quem você pegue. Eu espero, de qualquer forma, que estatística seja um curso prazeroso para você. Para mim tem sido muito. O que cansa, às vezes, é a rotina, mas, cara, nunca cansei da matéria estatística. Eu canso de fazer conta, isso é verdade, eu cansei de fazer conta. Mas, por exemplo, os conceitos estatísticos, as ideias, a forma de enxergar o mundo que a estatística, né, mudou na minha cabeça, eu acho lindo demais, não cansei disso ainda. Então, eu espero que seja assim para você também. Prazeroso, tranquilo de suportar, pelo menos, né? Você consiga chegar aí ao final. E
É isso, gente. Você que vai começar aí, boa sorte. Depois volta aí para falar o que você achou de cada uma delas. Até mais, gente. Espero ter te ajudado mais uma vez. Obrigado.